Boa noite, senhores. Sejam todos bem-vindos. Já estamos aí com o psicanalista William. Seja bem-vindo, William. Obrigado. Hoje, nós estamos no 5º encontro do Cine Psicanálise da Associação Piauiense de Psicanálise, que é a mantenedora da Escola Freudiana, Seção Teresina. O ano passado nós tivemos o primeiro ciclo do Cine Psicanálise e agora em 2020 nós estamos no segundo ciclo do Cine Psicanálise. Mesmo com a pandemia, nós não paramos. Desde abril, nós voltamos à realização do Cine Psicanálise, de tal maneira que agora em agosto já estamos no 5º encontro e iremos até o mês de novembro. Muito obrigado, professor Lázaro. Muito obrigado a todos vocês por esta oportunidade de ser analisados através da psicanálise. Interessante que esse filme também pode ser analisado até por outras vertentes, embora o nosso foco aqui é analítica, né? Devido à sua riqueza, à sua profundidade e riqueza, por outras culturas também ele pode ser interpretado. Bom, quanto à questão do mito social, eu gostaria de iniciar conversando um pouquinho a respeito, porque eu vejo ele um pouco mais superficial e um pouco mais presente no nosso dia a dia, muito de acordo com o momento que nós vivenciamos hoje em relação à questão da quarentena, por exemplo, né? Então, quanto à questão do mito social, mas antes, por que tratar da questão do social, né? Para a gente entrar na questão assim, da análise mais psicanalítica, né, do filme. Segundo Lévi-Strauss, quando teve o seu contato com Lacan, ele disse que estava vendo um pouco de xamã ali. Lévi-Strauss disse que no primeiro contato com Lacan não entendeu nada que ele falava, mas ele identificou algo de xamã. E quanto à questão do xamã, ele faz um paralelo da cura xamânica com a cura psicanalítica. A cura xamânica voltada mais para o trato do mito social, e enquanto a cura psicanalítica no trato do mito individual, né? E, sendo assim, nós temos, por exemplo, num filme, algo como um sonho diurno, um sonho que nós sonhamos acordados, e nós temos aqui um sonho coletivo. E por isso que, sendo um filme também um sonho coletivo, nos dá algo desse mito social. Vejamos, com relação à questão desse mito social, a gente vê muito claro, em termos de tópico psicanalítico aqui, a pulsão de morte, muito presente no filme, né? E algo também que a gente já vai denotando em várias questões que vão envolvendo várias cenas do filme. Estão me ouvindo? Ok? As estruturas de perversão, nós podemos identificar aqui a questão da perversão social e também da psicose, voltado, por enquanto, à análise da questão do mito social. Nós vemos, quanto a essa questão do mito social, uma questão muito própria, muito dita hoje em dia, que é a questão apocalíptica de fim do mundo. Então, segundo o filme, se desenrola uma determinada época, uma determinada ocasião, em que forças estranhas começam a agir sobre a coletividade e, num vislumbre epifânico, num vislumbre de adoração, de deslumbramento, enfim, de algo que eles não podem compreender, que está obscuro, né? Há um grande suicídio coletivo. O que se deseja, considerando esse mito social e através dessa inserção da pulsão de morte, deste encerramento de ciclo ou desse mito apocalíptico, o que poderia se dar? Talvez a morte dessa sociedade, na forma qual tal ela se constitui, poderia estar sendo apresentado ali como um desejo obscuro coletivo
de encerramento, ou seja, quando nós vemos, aqui inclusive, antes de eu continuar, às vezes a gente vê em alguns comentários, o filme ele fala da questão do mito da caverna, em que as pessoas não querem ver o que tem que ver, etc. e tal, e às vezes ela tem a oportunidade de ir à luz e não vai. Não, esse mito, no meu modo de ver, ele não está relacionado ao mito da caverna de Platão, justamente pelo fato da violência que existe e do espectro da psicose e da perversão, que aparece muito no mito, no filme, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, na verdade, quem quer fazer que se enxergue algo é justamente quem age num sentido de deslumbramento, que faz com que uma força não suportável de desejos obscuros, ou dentro, na verdade, daquilo que poderia ser enquadrado no imaginário dessas pessoas, elas são levadas ao suicídio. E ocasionando praticamente a morte social. Morte essa que, na verdade, restringe as pessoas a quatro paredes, restringe as pessoas às suas casas, né? Faz com que essas pessoas precisem estar lidando com uma série de cuidados efetivos e concretos para que pudessem se expor ao social, se expor ao que está lá fora. Então, nesse aspecto mais social, a gente pode fazer um paralelo, no meu modo de ver, com o que vivenciamos hoje, com questões de pessoas que não suportam, por exemplo, esse momento de recolhimento interior, de se voltar agora um pouco mais para essa obscuridade que é o seu próprio interior, e muitas vezes se colocam em situações de risco para, aí no caso, até enfrentar a morte, muitas vezes, e quantas pessoas têm perecido nesse momento. Então, enquanto questão de mito social, eu faço um paralelo com o momento atual, né? E a questão da perversão é justamente o não aceitar, a questão do renegar a ordem vigente, o renegar o saber científico, né? E daí se instaura, desculpa, o desdito, se instaura, na verdade, o desmentido, melhor dizendo, né? Fazendo com que muitas pessoas se deixem levar, se enganem e se exponham. Como na cena em que a Olímpia, aquela segunda grávida, deixa entrar o Gary, né? Que tem traços de perversão claro ali, em que ele, em algum momento, ele se mostra em acordo com aquilo que é significante, que é o simbólico, que é o trazido por todos, mas em outro momento ele perverte a ordem, ele não aceita, ele busca o deslumbramento, o imaginário, e dessa forma, quer dizer, no caso, enganando aqueles mais sensíveis, os expõe à morte. Então, essa é a questão de uma análise mais voltada para o mito social. Quanto à análise mais psicanalítica, propriamente dita, em que a gente, então, começa a estudar o sujeito, nós entramos no aspecto do mito individual e a nossa protagonista, representada pela Sandra Bullock, que vai ser, então, a nossa analisanda nesse quadro, né? Nós identificamos aqui 3 tópicos importantes: o desejo, a própria estrutura do inconsciente, assim como também a pulsão de morte, né, que está ao entorno dela. A questão do desejo, nós podemos entendê-lo, né, até pelo próprio nome, desidério, ou seja, quando se desfaz a presença dos astros à noite e que você deseja vê-los novamente. O desejo está muito relacionado à luz que vem da obscuridade, aquilo que está interno, aquilo que está mais no interior e, portanto, é algo que, de uma certa forma, ele tanto tem a ver com o proibido quanto com a falta, né? Então, o desejo está sempre voltado para a falta. E falta é uma palavra que está muito presente, né, na vida da nossa protagonista, da Mallory, né?
Então, a Mallory apresenta realmente situações de vida que em todo momento há uma ruptura. A começar pela presença paterna na vida, quer dizer, na verdade, a ausência paterna, né? A ausência paterna. Mas não ficando apenas aí, nós temos também a ausência materna. Sim, alguém parece que quer falar alguma coisa, desculpa. Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, nós identificamos situações que a falta é muito presente, e dali a gente já consegue adentrar para o próprio estudo da estrutura do inconsciente, identificando como que ela se relaciona nessas estruturas, né? E aqui, nesse caso, não sei se todos estão assim acompanhando né, querem fazer algum comentário, mas eu vou usar aqui o esquema lambda de Lacan, né? Quando ele faz as referências entre o simbólico, né, o real, o simbólico, o imaginário, naquele esquema em que, no primeiro momento, nós temos aí o imaginário, naquele narcisismo primário, em que a criança é completamente alienada à figura materna, né? E dentro, portanto, da função materna adequada, isso é necessário para a sobrevivência, é o primeiro momento, o primeiro estágio, né? É o estágio do espelho, e ali ela se vê no outro, um se vê no outro, né? Criança e mãe são um. Isso é fundamental para a sobrevivência, inclusive física, e a inserção da criança no universo humano, né? É um ser completamente dependente a partir do nascimento. Então, esse momento é muito significativo e importante. No segundo momento, dentro desse esquema de Lacan, nós temos ali a ruptura, a interseção do outro, a interseção da cultura, da linguagem, a interseção que vem através do pai, né? Pode ser a figura paterna ou simplesmente a função paterna exercida por aquele que fizer as vezes desta função. E essa interseção é fundamental para romper com o narcisismo primário e, dali, instaurar a falta, mas a falta necessária para que exista o sujeito. O sujeito se constitui a partir da falta, ou seja, a hora que ele rompe com o narcisismo entre ele e a mãe, né? E passa a se constituir como sujeito. Nasce o Édipo e se mantém a falta. E aí o desejo se instaura. Como a gente falou logo no início, né, a questão do desejo, o desejo sempre está relacionado com a falta, com aquilo que é obscuro. Então, sempre os astros vão embora e a gente deseja vê-los novamente. Sempre esperando que a noite venha estrelada outra vez. Sempre buscando aquele prazer outrora perdido, né? Aquele ego ideal que ficou nostalgicamente para trás. Mas quando há uma interseção desse significante paterno, através do nome do pai, né, na vida, de modo bem adequado, essa estrutura se mostra perfeita. Porque a falta, nesse momento, ela é necessária, ou seja, essa falta de visão completa do ser é necessária para o seu equilíbrio nesse jogo entre o simbólico, o real, o simbólico e o imaginário. Mas o que nós vemos que na vida da Mallory, houve aí uma ausência muito patente do pai. E podem observar que o próprio pai do filho dela, né, era um colega de trabalho e que nem aparece no filme, ela já estava grávida, ele simplesmente tinha ido embora. As pessoas ao entorno dela parece que de algum modo faltam, né, que vêm e que faltam. E ela também tem dificuldade de lidar, de uma certa forma, com essa questão dessa interseção, desse significante paterno, em todas as situações, ao ponto de que ela não acredita, na verdade, em relações.
E isso é patente quando aparece ela pintando, logo no início do filme, né? Aqui a gente começa a pensar, por exemplo, devido a esse fato dela estar renegando esse significante paterno, o nome do pai, que ela poderia ali, né, em termos de hipótese, estar apresentando até uma estrutura borderline, naquela situação específica. Poderia estar. Por quê? Poderia estar utilizando pela falta da função paterna, mas ao mesmo tempo não aceitando a situação, o que a garante manter um certo equilíbrio, é a suplência dessa função paterna. Essa suplência da função paterna, ela vem através da exposição artística, da elaboração artística. E aquele quadro mostra uma série de pessoas juntas, mas ao mesmo tempo não unidas, não integradas, né? E como haviam vários quadros, ela se dedicou a essa atividade, possivelmente como elemento de elaboração. Isso se torna talvez um sintoma borderline, que ela substitui, então, por essa suplência da função paterna, através da arte, o nome do pai pela estrutura que Lacan chama de o pai do nome, ou seja, ela dando nome àquela arte no lugar da falta, da ausência do pai. Mas só que para ela não é apenas a ausência paterna que existe. Também nós temos aí a ausência materna, né? Também muito forte. E essa ausência materna começa, a gente vê já pelo fato dela estar renegando a própria maternidade, a própria gestação. E na conversa com a sua irmã, Jessie, no próprio hospital, faz um comparativo da mulher com a égua. Não sei se vocês se recordam, mas há um comparativo. Parece que os pais tinham um rancho, o pai mexia com cavalos, e eles fazem um comparativo da mulher com a égua, antes se fosse uma égua. Ou seja, a questão da falta é tão clara que a pulsão ela é substituída pelo instinto. É um instinto de sobrevivência. A necessidade de se colocar para sobreviver e enfrentar, então, todos os obstáculos e enfrentar a natureza. Ou seja, a cultura ali está abalada, que seria a questão da linguagem, do significante vindo pelo nome do pai, pela interseção do simbólico na vida delas. Só que quem, na verdade, puxa para si essa representação é Mallory, que age aí como um paciente sintomático familiar. Antes de eu continuar, gostaria de saber, estão me ouvindo adequadamente? Eu perdi aqui a imagem de uma pessoa, que eu acho que foi do Lázaro, enfim. Bem, estão todos me ouvindo direitinho? Tá ok. Ok. Caso queiram fazer algum comentário, alguma intercessão, fiquem à vontade, tá bom? Eu estou expondo de um modo geral e depois eu vou esperar realmente um retorno de vocês, né? Bom, então, nessa questão estrutural, o que a gente pode aqui estar verificando quanto à questão da falta é que a vida dela é um grande mal-entendido, né? É um grande mal-entendido. Mas ela está transpassada por situações de ausência ou situações de encerramentos. William, Se desculpa, chega o que a viver, que é morre. Sim. desculpa, Desculpa, o que é o grande mal-entendido? Que me escapou a palavra. Tá. O grande mal-entendido, aqui eu estou considerando a dificuldade de lidar com a falta, com a interseção do simbólico. Não simbólico desculpa, que se... eu entendi que a caverna seria um grande mal-entendido. Não. Não. Quando eu citei a caverna, lá na primeira parte da fala do mito social, eu até desconsiderei a caverna da interpretação do filme, né?
Não, mas a questão aqui, já voltado para o mito individual, esse mal entendido é a própria vida dela, devido às ausências que existem nesta vida, né? As grandes ausências. E quando não é abortado, em algum momento, há um encerramento precoce, há um encerramento posterior, né, das figuras que se aproximam, que chegam. E daí o grande medo que ela tem, inclusive em relação à questão da maternidade. Depois lhe falta o pai, lhe falta a mãe, né? Lhe faltou o companheiro, o que mais irá faltar? Então, ou seja, é melhor eu não simbolizar. O fato dessa dificuldade em simbolizar é que eu disse, poderia se estar levando e por que borderline e não psicose? Porque ela não tem demonstrado delírio, ela tem demonstrado uma tendência depressiva, mas que ela luta contra e ela elabora pela arte. E essa elaboração pela arte, ela dá o nome à arte, ao nome dela, no lugar, com suplência da função paterna. Ela faz sobre si, né? Ela cria o sintoma para poder manter o seu equilíbrio, os pontos que ligam as interseções da estrutura psíquica dela, o real, o simbólico e o imaginário. Então, ela entra com esse recurso para manter o seu equilíbrio. E ela luta e ela mantém o equilíbrio da família inteira. Coisa que a gente pode deduzir quando o caos se instaura e a irmã, que inclusive ordena que ela faça isso, que ela olhe ali para pegar um objeto, um telefone, etc. Ou seja, ela acaba assumindo as determinações que vêm da irmã, mas a irmã, ela quer olhar. A irmã, ela olha para o horizonte, buscando, portanto, o que está ocorrendo. Claro que foi naquele ato, né, aquela situação involuntária, né, inconscientemente, mas a sua busca, da sua obscuridade interna, o que ela quis ver, o que ela está buscando, né? E ela se deslumbra. E no filme aparece esse deslumbramento através dos olhos brilhantes, quer dizer, os olhos se transformando nas próprias estrelas, o olho se transformando no próprio objeto desejado ali, expresso nesse brilho, né? Ou seja, a instauração do imaginário ou a realização, não a realização, mas a satisfação do desejo que se torna insuportável para quem vê. E aí, o fato de ser insuportável, eles recebem o impulso, portanto, da pulsão de morte, né? No caso, são levados, por exemplo, ao suicídio. Tem aqui uma citação de Freud, em Luto e Melancolia, que eu acho interessante em relação ao suicídio. Deixa eu buscar rapidamente aqui, que eu acho interessante. Diz Freud assim, né? Nenhum neurótico abriga pensamentos de suicídio que não consistam em impulsos assassinos contra os outros, que ele volta para si mesmo. Os outros que o suicida quer atingir costumam ser os destinatários ou citados em suas cartas ou bilhetes de despedida. Portanto, o que ocorre? As pessoas que estão dentro da estrutura neurótica e conseguem aturar bem, digamos, as interseções do simbólico, conseguem se conduzir bem dentro da falta, ou melhor, sim, da falta até, né, da falta, mas assim, da ordem, embora possam também se ressentir, elas têm, naturalmente, pela força do superego e pela culpa, né, o impedimento de cometer o assassinato daqueles que elas gostariam, desejariam assim fazê-lo. Mas isso é voltado, então, contra ela mesma e aí comete o suicídio. Quer dizer, numa situação muito extrema de visualização, de deslumbre, que é como eles ficam, pela satisfação do desejo, se torna insuportável e no filme, então, os suicídios coletivos assim acontecem. Quer dizer, de uma certa forma, é necessário a regulação dessa interseção do significante paterno, é necessário o simbólico, né, que a falta se instaure e que até
em termos, a culpa também consiga assim, adentrar essa estrutura neurótica dentro do seu equilíbrio, né? Já ela não se dá o luxo de olhar, até porque ela luta para se manter em equilíbrio, né? Mas, ao mesmo tempo, não aceita a situação. Então, por isso que ela traz para si a característica de paciente sintomático familiar, né? E que isso, de uma certa forma, que a auxiliou também na busca da sua cura, que ocorre, de todo modo, ao longo do filme, de modo bastante interessante. E que aí ela se apresenta, ao final, dentro da estrutura neurótica adequada. Vejamos aqui o seguinte. Deixa eu ver mais um pouco aqui das minhas anotações, para a gente avançar um pouco mais quanto a isso. Assim, nas relações dela com o outro, como eu falei, né, sempre, de uma certa forma, a morte está ao entorno dela, né? Quer dizer, os encerramentos, de algum modo. Os encerramentos e a morte estão ao entorno. Então, dentro da trama do filme, inclusive, né, quais as pessoas que teriam condições de ver esses seres, né, seriam os loucos. Então, ou seja, a estrutura psicótica é a única que, no rompimento completo do simbólico, se enquadra dentro do aspecto da vivência do imaginário. E dentro dessa estrutura, portanto, eles não são abalados, porque eles buscam a realização real do desejo, e por isso eles se tornam assassinos. Dentro da questão da perversão, por exemplo, da estrutura perversa, o Guerry adentra a casa, né? E que, num determinado momento, então, primeiro ele está de acordo com as regras, com a norma, inclusive descreve, conforme todos conheciam a situação, o que trouxe a confiança do grupo, claro, mais a uns, menos a outros, né? Mas, no determinado momento, ele renega, ele rompe com isso. Então, ele também entra nessa estrutura, em contato com a instância do imaginário e dali coloca todos em risco, levado, inclusive, para a morte real também, né? E, quer dizer, isso tudo ao entorno e, num determinado momento, então, ainda que vem à luz duas crianças juntas, né? Quer dizer, a morte e a vida num confronto, né? Pulsão de morte, pulsão de vida, num eterno conflito. No desenrolar da trama, em determinado momento, e mais uma morte acontece, que é a questão do Tom, né? Mas já no momento em que ela já começa a trabalhar a sua cura, onde, na verdade, ela começa a reconstruir a sua estrutura adequada dentro do esquema lambda de Lacan, né? E cenas significativas, como quando ela coloca a mão dele sobre a barriga para sentir o bebê. Cenas significativas, outra cena significativa, quando ela pega a camisola e coloca Eros em cena, Eros em construção, coisa que já estava afastado, de uma certa forma, da vivência, né, dela, do dia a dia. E aí começa a sua reconstrução, a sua reestruturação psíquica. E a travessia das águas é bastante interessante. Ali existe um verdadeiro renascimento. A gente pode observar, não sei se observaram no filme, que apesar de estarem vendados e terem todos os cuidados de venda nas águas, mas na água a criatura não aparecia. Ela poderia aparecer na mata e, claro, interferir quem estaria na água, mas ela não vinha das águas. Ela ficava o tempo todo com o barco, com as dificuldades reais que estavam ali. Então, começou uma travessia mais leve até uma travessia dramática ao final. Ela encontrou um desses loucos no caminho, sim,
que estava ali dentro da água no seu deslumbre. Mas a criatura mesmo, essa força externa, mítica, não aparecia a partir das águas. E podemos ter ali também uma interpretação da condução do processo de nascimento ou de renascimento. Podemos ter nessas crianças uma grande força curativa para ela, no sentido de começar a levá-la para essa reestruturação, né? A deixar uma vazão maior para a pulsão de vida. E chegando mais ao final, nas cenas dramáticas do final, ela briga com a força, né? Ela briga com essa força invisível e assume a sua função na Terra. Deixem meus filhos em paz. E é capaz de enfrentar todas as demais situações que vieram nesses momentos finais do filme até a entrada da casa. E a entrada da casa, ela coloca assim, que demonstra ela assumindo a função materna. Deixem meus filhos entrar, eles são crianças, que sejam só eles, então. Deixem que eles entrem, né? Então, esse auto-sacrifício também, da manutenção, que seria a função materna, ela já consegue assumir essa função. E ao adentrar a casa, quer dizer, ela estar dentro de algo, mas algo que, apesar dos seus limites, é estruturado e saudável. Um local, inclusive, que era uma escola de cegos, ou seja, saber lidar com a obscuridade, saber lidar com o desejo, saber lidar adequadamente com os limites, saber ver e ter esperanças dentro desses limites, mas não ter a ansiedade de ver tudo, de ter tudo, de lidar com os limites, com a falta, mas também com a realização, pois a realização é possível, né? E ali, então, há uma grande integração e onde ela nomeia as crianças, efetivamente, a menina de Olímpia, aquela segunda mãe, e Monte Olimpo, né? Quer dizer, alcançando, portanto, de uma certa forma aí a sua vitória. E o menino dá o nome de Tom, o nome do último companheiro a quem ela começou o processo erótico efetivo na sua vida e a pulsão de vida ali se instaurar. E ali, então, ela apresenta o Édipo, né, ao menino. Quer dizer, já dá a condição dele também de estar aí assumindo o nome do pai. Enfim, basicamente seriam esses os meus comentários, né? Gostaria agora também de ter então o retorno de vocês a respeito do filme, pontos que possam concordar ou discordar, enfim. É um bate-papo. Ok. Vamos aí abrir realmente esse bate-papo, aproveitar a presença aí do psicanalista William. Nosso tempo está bem avançado. Está bem avançado, a gente tem que dar uma enxugada aí. Mas olhem só, vamos ouvir um pouco vocês, né? Tá aí a fala do William fazendo essas abordagens sobre o filme. Eu sempre digo, William, que o psicanalista, quando ele vai ao cinema, ou ele vai porque ele quer ver o filme, não quer ter um olhar psicanalítico sobre o filme, ele está ali para sonhar, para passear, né? Para passear, né? Para passear, para gozar. Para gozar, exatamente. Agora, quando o psicanalista vai ao cinema, e aí o cinema pode ser lá no shopping ou pode ser na casa da gente mesmo, vendo o filme pelo Netflix ou mesmo pela televisão. Sim. Mas aí o psicanalista quer olhar o filme com o olhar da psicanálise. E aí é interessante, porque a gente não vai se prender a uma produção cinematográfica. A gente vai procurar realmente encontrar ali a realidade que a psicanálise coloca. Se existe, de fato, algo psicanalítico naquele filme, se tem, de fato, algo da psicanálise, se existe veracidade, ou se há, de repente, um estupro, né, um abuso em relação àquilo que a psicanálise apregoa.
Então, este é o olhar do psicanalista. A priori, a gente olha Caixa de Pássaros, né, o Bird Box, e um não psicanalista vai dizer assim, é um filme de terror. É um filme de terror. Né? O Terror que só se for dos temos aí? desejos. O que temos aí no filme de psicanálise, né? Ou o que a psicanálise pode sinalizar como mensagem deste filme? E aí a gente tem que ver assim, este filme, ele é um filme pós-apocalíptico. A mensagem que a produção do filme quer mostrar é uma mensagem pós-apocalíptica, né? Onde a gente vai ter um trabalho voltado aos sentidos humanos com acesso a questões internas. Eu já estou aqui fazendo minha parte, viu, William? O Claro. pessoal faz parte dele, a gente tem aí 10 minutinhos para ouvir um pouquinho o pessoal. Mas eu vejo assim, a mensagem central do filme, o mal que ninguém quer ver. Né? O mal que ninguém quer ver. Que mal seria este? A depressão? O suicídio? O isolamento? A castração do laço social? Porque a vida é uma caixa de pássaros. É o que o filme mostra, né? A vida é uma caixa de pássaros. A liberdade é dentro da caixa, percebe? A liberdade é dentro da caixa. Inclusive, ao final, quando encontra aquela escola toda é uma grande caixa. Sim, uma grande caixa. Então, assim, suprimir o laço social para que possamos viver em sociedade. E aí, suprimir esse laço social é abrir direção para Thanatos, a pulsão de morte. E aí a gente tem uma forte tendência ao suicídio. Né? Esse filme procura mostrar uma realidade da contemporaneidade, onde a gente tem visto o índice de suicídio assim muito grande, muito grande. Então, gente, eu tô jogando coisa aí, né? Nós temos no filme, nós temos trauma, inclusive ontem nós tivemos um colóquio falando sobre a repetição e um dos receios aí da Mallory, né, a personagem do filme, ela está desenvolvendo uma repetição de um trauma vivenciado exatamente por ela a partir da infância, a partir de uma relação com o pai e com a mãe. E aí, como o William coloca, a gente tem um desejo em cena aí no filme. Beleza, eu estou aí dando uma contribuição, jogando alguma coisa aí para vocês, mas vamos ouvir o povo, né? Vamos lá. Leslie, Maiara, Viviane, Mariana, Marta, Clailson, Marcela, Tássia, Lisbeth, Marlene, Cláudia, Onazes, Auxiliadora, a turma. Vamos ouvir o pessoal aí. Vamos lá, gente. O silêncio vale ouro aqui, né? Vou falar. Conseguem me ouvir? Ok. Sim. Consigo. Então, assim, eu achei muito interessante, né? Não deu para pegar toda a discussão. Infelizmente, em Parnaíba, nós estamos com problemas de conexão aqui. Mas, assim, eu achei muito interessante isso que você falou sobre a questão da caixa. Isso me faz pensar até mesmo a situação que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia, nessa quarentena, né? Essa situação que assusta, né? Esse desconhecido. Então, de algum modo, nós estamos hoje nas nossas caixinhas, né? Dentro de Exatamente. casa, de alguma forma, aí tentando, não sei se não ver ou driblar esse ruim, né? Esse desconhecido, esse outro. E, assim, uma coisa que me chamou também muita atenção foram as figuras das crianças, né? Porque, assim, essa coisa do intocado, né? De ela sempre tentar o tempo todo manter essas crianças seguras, mas, assim, eu lembrei até do que a gente faz hoje com essa coisa de passa álcool, né? Lava a mão. Então, assim, foi um recorte que eu fiz para a nossa vivência nesses dias de quarentena, de pandemia. E eu achei muito legal também o que você falou sobre a questão das estruturas, de que modo que cada um acabava lidando com essa situação que de repente chegou e abalou toda a população. Então,
parece eu não lembro o nome da personagem, né, da Sandra Bullock, mas é como se o tempo todo ela tentasse, a Melanie, é como se o tempo todo ela tentasse, se em algum momento rebaixar esse desejo, esconder esse desejo, mas assim, a ideia que me dá é que o tempo todo do filme ela tentou correr atrás desse desejo, atendendo às faltas, atendendo ao, né, dentro das possibilidades, ela foi se moldando. Enquanto que todos os outros personagens, alguns ou porque se matavam, ou porque roubavam comida, ou porque cediam de alguma forma ao que seria, né, esse olhar para o que ninguém poderia olhar. Eu achei muito interessante o fato dela se manter firme. E também, com relação à figura das crianças, eu penso muito sobre o quanto que, às vezes, o filho é o falo para a mulher. De que maneira que a gente pensa em que uma criança pode vir a ser, né, um objeto de amor e o falo desta mãe. Então, no caso dela, que tinham dois, para de alguma forma proteger, em um determinado momento, ela tinha que decidir qual é o que vai olhar, qual é o que não vai olhar. E ela disse, não, ninguém vai olhar. Então, até o último momento, ela esteve ali com esse desejo materno, né, sendo mantido e preservando o que seriam os seus falos, né? E aí eu também, quando eu falo nos seus falos, eu penso muito no pai e na mãe. Um menino e uma menina, né? Eita, eu tô aqui com o pai e com a mãe, e às vezes no Édipo a gente fica nesse conflito, né? De quem que eu abandono, quem que eu vou perder, quem que eu vou ganhar, eu me agarro a quem. E bem metaforicamente falando no filme, ela ficou com essas duas figuras, não é? Então, assim, eu achei muito legal. E eu agradeço muito aí pelas suas contribuições. Acho que era isso. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Pois é, ali a questão de piano está bem patente, né? Então, todo o complexo de Édipo está ali. Mas ali há verdadeiramente uma realização, né, desse Édipo, uma resolução desse Édipo, né? E ela consegue, a partir dessa travessia nas águas, construir isso de modo mais claro, mais intenso. Até então, existe muita a questão do renegar. Mas na travessia da água, ela sumiu, né? E as águas, em várias culturas, por isso que eu falei que esse filme ele pode ser interpretado por várias culturas, não apenas dentro de um olhar psicanalítico, mas as águas em várias culturas têm muito a ver com a questão da vida, do nascer ou do renascer, do renovar-se, mas nunca sem luta, porque tem muitos obstáculos para serem enfrentados internamente, externamente, e tem que saber lidar com eles, né? E vencê-los, vencendo a si próprio, seus próprios impulsos, muitas vezes. Eu tenho uma observação com relação à personagem, a protagonista, que é o seguinte, na questão da função materna. Sim. Que aí é uma coisa, o quanto que essa função materna, ela se apresenta, como que a gente pode ler, na verdade, né? Não como se ela apresenta, quando ela se manifesta de forma consciente ou inconsciente. Você mencionou que é quando ela diz, olha, deixa, né, que ela finalmente vai lá e verbaliza, olha, não leve minhas crianças. Só que se você for olhar, ela o tempo todo, ela nos atos dela, ela cuidou das crianças. Assim, cuidar não é a palavra, ela cumpriu a função materna. Né? Ela tomou aquela menina da mulher que ela viu que ela ia se matar, ela briga com as crianças quando as crianças se afastam, né? E ela faz um comentário lá na gravidez, né? Ela tem uma coisa discursiva que é assim, isso não combina comigo, isso não me veste, né? Essas crianças, mas ela tem uma postura de cuidar. E a hora que ela vai escolher entre as crianças, a primeira coisa que você pensa é o seguinte, aí eu acho que é um ponto interessante. Um e outro, você fala assim, ela vai escolher a outra que é adotiva, quer ver? Né? Ela diz, não, eu escolho. Você vai a troco de quê? O que ela gostaria, o que ela queria com isso? Por que não vai ela, se é ela que está pilotando o barco de olho aberto? Né? Porque se eles sobrevivem, as duas crianças não têm chance, menos chances de viverem sozinhas. Então ela faz a conta que vai perder um, para não perder os dois, né?
Então, eu acho que não é na hora que ela necessariamente fala, que ela externaliza, porque ela também fala besteira, fala que não quer, que não está interessada, que é isso dentro da barriga dela, mas é nas ações que ela vai desenvolvendo ao longo do filme, das cenas, que Sim. manifesta. Pronto. Não, muito obrigado. Não, de fato, o inconsciente vai estar presente o tempo todo, né? E ela é uma guerreira, ela é uma lutadora, por isso mesmo que ela recusa a situação de entrar em depressão ou se deixar levar para uma estrutura psicótica. Ou seja, mesmo na ausência paterna, a falta da função paterna, ela luta contra e busca essa suplência. Então, por quê? Porque, de fato, ela tem essa luta. E na hora que chegam dois seres para ela cuidar, ela continua com o mesmo perfil. E é isso que a leva realmente ao final, ela conseguir vencer em termos internos e se reestruturar, né? E naquele momento era uma luta com ela mesma, na hora de escolher, quer dizer, ela está escolhendo entre dois, na verdade, dois significantes importantes. E dali ela apenas expressou, naquele momento ela expressou o que já vinha. É a hora que parece que maturou, ou ela atingiu uma maturidade enquanto mãe, né? Maturou a questão psíquica ou ela teve uma maturidade enquanto mãe. Mas é óbvio que já estava em formação até pelo próprio assim, caráter dela, né? Em relação às Claro. pessoas que foram chamadas de os loucos, né? Que são aqueles que querem que os outros vejam. Exato. Então, esses aí, eles me parecem o povo que saiu da caverna, que conheceu e que quer que os outros conheçam. E ele está muito mais próximo do psicanalista do que qualquer um ali. Dentro dessa visão, mas o fator interessante ali é que existe um aspecto da violência, né? Que é Tá. patente e que não pode passar despercebido. É claro que quando você tem uma consciência expandida em algo, aprendi algo, sei, tem um saber um pouco maior ali. Ali a violência está Você... figurada, né? Ali a violência está figurada, mas ela está aludida. Então, tem um processo de análise também ele pode ser violento em certa medida. Né? Sim, sim, Você tanto insistir que... que esfregar na cara do outro que o outro veja, né? Um amigo que fala assim, olha, você não está vendo, está na sua frente, é violento também, Sim, né? sim, exato, exato. Não é uma Mas isso já é carnificina, mas é expresso, violento. isso é expresso no filme, através da fase final lá da travessia, das águas turbulentas e tudo mais, e toda aquela situação que teve que passar, enfrentar e vencer. A diferença com a questão do mito da caverna é que o filósofo chega e aponta algo superior ou iluminado fora, diferente para a libertação, mas ele não tira o escravo dali de dentro. A violência, nesse sentido, é dessa busca, talvez até por uma alucinação, por um delírio. Porque eu vi Conhecimento. algo que é grande, que é maravilhoso, e você tem que ver também. Já o Então, filósofo, ele apresenta o saber. sair da caverna é ter contato com o conhecimento também. Sim, exato. Mas, nesse caso, o escravo ele tem um contato com o filósofo, alguns escravos vão seguir e outros vão permanecer dentro da caverna. E, nesse momento, existe uma situação de maturação individual. Certo. Ali, no caso, existe um ato de tirar você do seu lugar, de alguma forma. Porque apenas esse aspecto do imaginário é que existe. Ou seja, eu quero esse vínculo, eu quero realizar esse desejo e você tem que realizar também. Então, enfim, próprio da estrutura psicótica. Por isso que, nesse caso, eu vejo um pouco diferente em relação ao mito da caverna, quando é algo colocado para uma escolha do indivíduo dentro da sua maturação. Eu acredito que ela passou, que ela fez, que foi violento, sim, né? Tudo que chegou a ela, mas que ela enfrentou principalmente nessa fase final da travessia das águas ali. Os delirantes que estavam ali, não necessariamente eu estava vendo eles como psicanalistas pelo fato de não interpretarem, mas de uma certa forma, sim, considerado que o psicanalista pode estar no momento apresentando algo que seja doloroso,
né? E essa cura também possa vir pela dor, e ela precisa passar pela dor, aí, então, nesse caso, sim, faz sentido. Eu achei super interessante essa visão toda. Eu me surpreendi até, porque eu já tinha assistido o filme antes, e eu achei interessante para analisar, mas eu nunca me atentei a quão próximo da realidade, quão atual esse filme é. Eu achei super legal essa questão de entender que ela é uma pessoa como se ela estivesse em processo de análise, né? Se descobrindo e se tentando sublimar algumas coisas. Eu entendi dessa forma, né? Ela tá ali, tipo assim, ela sabe que existe uma questão com ela. Algumas pessoas, que são as pessoas que morrem, que se matam, é tipo assim, aquelas pessoas que sabe que existe alguma coisa e não consegue lidar com isso. Eu entendi dessa forma. Não conseguem, aí, sei lá, por algum motivo se matam, né? Se suicidam. E assim, e ela não, ela conseguiu se manter firme e tal. É tipo alguém em processo de análise. As pessoas que morrem, que ficam tentando matar os outros, eu entendi, tipo assim, claramente que realmente faz muito sentido essa questão da psicose, né, de querer forçar. Eu vejo o mundo da minha realidade, todo mundo tem que ver da mesma forma, né? Não há aquele respeito pelo, tipo assim, cada um tem seu tempo, né? Eu vejo dessa forma, mas o outro também vê. É tipo assim, é querer, eu tenho a minha realidade e eu acho que todo mundo tem que ver as coisas, forçar as pessoas. Eu achei muito interessante. Tipo assim, toda a luta de processo de se aceitar, de se ressignificar, tipo assim, de procurar uma solução para um conflito psíquico e finalmente ela encontra lá na caixa, né? Tipo assim, se eu me manter aqui, eu não vou nem ir para a psicose e nem vou me matar, né? Nem vou chegar no extremo da pulsão de morte. Eu preciso encontrar um caminho, né, para poder me controlar, para poder viver melhor, né? Apesar das adversidades, ela conseguiu encontrar uma forma de viver melhor. Eu vi muito, tipo assim, um processo psicanalítico, né? Todo ele até encontrar uma resolução. E eu agradeço muito, foi super legal essa compreensão. E aquela médica dela, obstetra, que aparece no final? Eu acho meio... Só um minutinho, só com relação... Eu não sei qual. Fecha um ciclo, eu vou dar minha opinião a respeito. Mas com relação à questão... Não, talvez não, mas olha só. A questão do suicídio também, dentro de um processo de análise, pode ser aquela situação de se abortar a análise também, né? Quer dizer, chega em determinado momento, quer dizer, considerando a fala da nossa colega anterior, né? Acrescentando em tudo que a gente está conversando. Processo que às vezes a pessoa abandona o processo de análise também, que ele mata o seu processo analítico, mata a sua condição de ir além por não suportar também. Eu acho que a fala dela também foi interessante nisso. Quanto à questão da médica, quer dizer, não, é assim, você tem razão, de uma certa forma, porque ela apresenta de algum modo ali o saber, né? O saber científico é quem traz a informação, quem traz a linguagem, quem traz a cultura. Então, claro, ali ela representa, ela fecha, sim, a função paterna está ali sendo resolvida, e por isso está dentro do processo de cura dela. Então, isso aí, de fato, tem que você está colocando. Mas eu achei interessante que a função paterna é exercida por uma mulher, né? Que eu achei interessante, por quê? Porque a mulher está presente em todas as situações significativas do filme. Então, não se pode desprender daquilo que é o princípio, que é a função materna também. Então, ela consegue resolver as duas coisas, e essa médica, para mim, representa as duas situações. A função paterna, como você disse, está patente, está claro. Mas o fato dela ser mulher também está ligado sendo ela obstetra, está ligado a quem estaria trazendo à luz, de uma certa forma também, né, aquele novo ser, está envolvido com a função materna. Isso também foi significativo. Para mim, as duas situações ela representa. E eu acho que tem uma outra imagem também nessa obstetra. Sim. Ela ajudou a colocar pelo menos uma criança no mundo com ela, numa circunstância que ela dizia, olha, eu não estou muito
tô com vontade. E depois ela vê todo o desdobro e ela aparece com duas. Então, assim, dentro do processo psicanalítico, né, pensando no desenvolvimento da personagem, me dá a impressão que ainda assim, que é legal, porque ela está inacabada. Porque ela está naquele ponto que ela chega e fala assim, olha, tá vendo o que eu fiz? Né? Ela fala assim, viu, eu consegui, olha só o que eu fiz aqui, né? Aquela obstetra, ela é interessante, muito, a aparição dela. Gente, a coisa é boa, né? Mas a gente está olhando também o horário, né? Porque a nossa proposta é concluir às 21 horas. Como é o Cine Psicanálise, ele começa às 18 horas. Então, a gente tem aí 3 horas de envolvimento com o evento. Mas a coisa é muito gostosa. A Leslie traz aí um olhar muito interessante. Quem puder, até reveja o filme com o olhar que a Leslie colocou, né? Como o filme representando um processo analítico, uma relação. Mas não, esse foi a Lisbeth que colocou, acho. Mas Maiara, você colocava alguma coisa antes também, né? Mas assim... Todos colocaram algo realmente muito, muito interessante e complementar em tudo que foi colocado aqui. Importante. Sim, muito interessante, de repente, assistir o filme de novo com este olhar, né? O filme como sendo um processo de análise, até envolvendo a relação de uma pessoa no divã, vivenciando suas questões internas. Dá para fazer esse encaixe. Então, é um filme que abre aí um leque. Nós vamos precisar encerrar o bate-papo. Está um bate-papo assim, muito bom, mas a gente, em função do horário, né, a gente quer pedir aí o entendimento de vocês, essa mensagem aí final do filme, trazendo uma realidade muito precisa em função da vida humana em comunidade, como sendo viável se pudermos, como a corajosa Mallory, integrar dentro de nós elementos do viver aparentemente antagônicos e que a psicanálise vai vincular como uma bissexualidade psíquica, ou seja, coragem e doçura, firmeza e acolhimento, verdade e piedade, objetividade para se viver o amor e também para se viver o ódio. Então, gente, eu quero aqui deixar gratidão ao William, né, por ter aceito aí ao convite, ter vindo, um momento muito bom. Desculpas aqui pelo empecilho que tivemos com a queda aí da transmissão do sinal. A todos vocês que estão aqui, aquele abraço, né? Aquele abraço. Tá bom? Grande abraço virtual. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lázaro. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade e até uma próxima, né? Ok. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, professor. Obrigada, Muito boa a sua explanação. Ok.